meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Pitada de Bíblia. E nós estamos aqui em mais um vídeo da série Os 7 Princípios da Liderança de Jesus. Nós estamos estudando aí, nós sabemos que são muitos os princípios da liderança de Jesus, mas nós escolhemos 7 para nós fazermos uma série e estarmos aqui falando sobre eles. Nós já vimos sobre o primeiro princípio, o vídeo anterior, que foi a liderança pelo exemplo. E neste vídeo, como você pôde ver aí na thumbnail e também no título do vídeo, nós iremos ver a liderança com propósito e com visão. E já que nós estamos falando sobre liderança, sobre essa questão de liderar, eu gostaria de apresentar para você um trabalho que, com a graça de Deus, eu tive o privilégio de escrever, que é este aqui: A Arte da Liderança, Princípios da Liderança Eficaz segundo Neemias. Esse livro aqui, nós iremos falar de todos os capítulos de Neemias, focando aqui no tema, claro, da liderança cristã. Esse livro ele é composto por 13 capítulos, e só para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui o sumário. No primeiro capítulo nós falamos sobre o chamado do líder. No segundo capítulo nós falamos sobre planejamento e estratégia. No terceiro capítulo nós falamos sobre liderança servidora. No quarto capítulo nós falamos sobre o papel do líder em enfrentar oposição e obstáculos. No capítulo 5 nós falamos sobre a gestão de conflitos internos. No capítulo 6 nós falamos sobre a importância da vigilância e perseverança, e assim sucessivamente. Então tá aqui, é um livro de um pouco mais de 300 páginas, é um verdadeiro manual de liderança. Tá aí, se você quiser adquirir esse trabalho, o link vai estar na descrição deste vídeo, tá bom? E você também, na descrição do vídeo, vai poder acessar aí outros materiais que, com a graça de Deus, nós escrevemos. Além de você poder entrar gratuitamente no nosso grupo do Telegram, e lá você vai receber materiais gratuitos para o seu crescimento espiritual. Então, voltando aqui para a questão dos 7 princípios da liderança de Jesus, eu estou com as minhas anotações aqui. Nós vamos pegar aqui o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 43, que nos diz o seguinte: Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, pois para isso é que eu fui enviado. Ok? Então Jesus aqui ele está sendo muito claro, muito direto com os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus a outras cidades, como diz a versão Almeida Revista e Corrigida, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para que eu anuncie o evangelho do reino a outros lugares. Então eu não posso ficar aqui parado, eu tenho que ir evangelizar em outros lugares. Então, pegando aí esse texto, nós podemos ver que Jesus ele tinha uma liderança com propósito e com visão. O que é um propósito? O propósito é a razão pela qual nós fazemos alguma coisa. O propósito é isso. O propósito ele é a razão, o porquê de fazermos alguma coisa. Já a visão é a direção que seguimos para cumprir esse propósito. Então, visão e propósito são extremamente importantes na liderança. A liderança ela não pode ser exercida sem propósito e sem visão. É necessário ter propósito, ou seja, a razão pelo qual nós fazemos alguma coisa, o propósito pelo qual nós estamos fazendo aquilo, e é também ter necessário visão, ou seja, qual é a direção que nós vamos seguir para nós alcançarmos o propósito daquilo que nós estamos realizando. Jesus ele tinha um propósito muito claro. Qual era o propósito de Jesus que nós lemos no texto? Era anunciar o evangelho.
Esse é o propósito de Jesus. Então Jesus ele tinha um propósito muito claro, e ele deixou isso também claro para os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo, que nós podemos chamar aqui de seu grupo de liderados. Jesus deixou isso muito claro para eles. Jesus não escondeu deles. Jesus foi muito enfático e disse: eu vim para anunciar o reino de Deus. Eu vim para pregar o evangelho. Foi para isso que eu vim e é isso que nós iremos fazer. Então Jesus ele tinha um propósito muito claro. Jesus ele não se desviava do seu chamado mesmo diante de desafios. E Jesus enfrentou muitos desafios de diversas naturezas, são os desafios que Jesus enfrentou, mas ele não desviava o foco. Ele não se desviava do propósito. E o propósito de Jesus era anunciar o evangelho do reino. Em João, capítulo de número 6, versículo de número 38, nós temos o seguinte: palavras de Jesus: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que é isso aqui? Isso aqui é uma visão clara do propósito de Jesus. Então Jesus, ele não se desviava do chamado dele. Jesus não se desviava do seu propósito. Ele tinha isso muito claro em sua mente e em seu coração. E seguindo o exemplo do maior líder da história, que é Jesus, nós também devemos ter um propósito claro e devemos deixar isso bem claro também para os nossos liderados. Avançando aqui, nós temos, nessa questão de liderança com propósito e visão, nós temos o exemplo do Senhor Jesus em sua firmeza de propósito, sua firmeza na sua missão. É interessante nós notarmos que Jesus enfrentou oposição, e principalmente oposição por parte do sistema religioso judaico. Os sacerdotes se opuseram a Jesus, os saduceus se opuseram a Jesus, e os fariseus também se opuseram a Jesus, dentre vários outros grupos ali dentro do próprio judaísmo que se opuseram ao ministério de Jesus. Então Jesus enfrentou oposição. Não somente oposição, Jesus enfrentou também rejeição. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos logo de começo. Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, o próprio povo o rejeitou. Jesus foi rejeitado pelas autoridades do seu povo. Jesus foi rejeitado pelos governantes da época. Então Jesus ele enfrentou rejeição. Jesus não enfrentou apenas oposição. Jesus enfrentou oposição, Jesus enfrentou rejeição e Jesus também enfrentou vários outros desafios de diversas outras naturezas. Mas é interessante nós observarmos aqui que Jesus nunca abandonou sua missão. Porque Jesus ele tinha um propósito muito claro. Jesus ele tinha uma visão muito clara do seu propósito. Então, por isso, Jesus nunca abandonou a sua missão. Mesmo sendo rejeitado por alguns dos seus irmãos, Jesus não abandonou a sua missão. Mesmo sendo rejeitado pelos líderes do povo, aqueles que deveriam abrir os braços e receber Jesus como seu Messias e anunciar para o povo de Israel Jesus como o Messias, porque ele é realmente o Messias de Israel, eles não fizeram isso, eles rejeitaram a Jesus, eles se levantaram como uma oposição ao ministério do Mestre. Então Jesus, ele enfrentou oposição, desafios, rejeição, mas ele não abandonou a sua missão. Nós também aprendemos que mesmo diante da cruz, mesmo ali, Jesus permaneceu fiel ao seu propósito. Mesmo na cruz, Jesus estava anunciando o Evangelho. Mesmo na cruz, Jesus estava pregando o Evangelho. Mesmo na cruz, Jesus estava desejando salvar as pessoas, salvar aqueles que o estavam crucificando. Então, mesmo na cruz, Jesus
permaneceu fiel ao seu propósito. Ele constantemente lembrava os seus discípulos do seu propósito maior. Então, teve vários momentos em que os discípulos foram levados a pensar que Jesus ele vinha para ser um Messias político, aquele que ia libertar Israel do jugo romano, mas havia um jugo muito maior sobre não somente o povo de Israel, mas sobre todos os seres humanos, sobre todas as pessoas, Romanos 3:23, né? Que Jesus veio para libertar as pessoas e constantemente Jesus precisava lembrar os discípulos disso. Jesus precisava falar aos discípulos para clarear a mente dos discípulos sobre esse propósito, que ele não veio para fazer uma revolução política, uma revolução armada. Não, Jesus veio para salvar pecadores. Jesus veio para anunciar o Evangelho. Jesus veio para trazer o Evangelho, trazer uma mensagem de salvação às pessoas, e isso precisaria ser dado prosseguimento pelos seus discípulos, e os discípulos precisavam ter isso muito claro em sua mente. Então, por isso, Jesus constantemente lembrava os seus discípulos do propósito maior. Agora que nós já vimos a questão desse princípio, que é a liderança com propósito e visão, nós devemos aprender como aplicar esse princípio nos dias de hoje. E aqui eu trouxe pelo menos 5 formas de nós aplicarmos esse princípio de Jesus na nossa liderança nos dias de hoje. Primeiro, tenha um propósito bem definido. Tenha um propósito bem definido. Saiba para que foi que Deus lhe chamou. Saiba para que foi que Deus lhe colocou naquele lugar. Saiba para que foi que Deus lhe capacitou. Por que você está ali? Saiba disso. Tenha isso muito claro em sua mente. Segundo lugar, comunique a sua visão claramente para a sua equipe. Então, o líder, eu falo nesse livro aqui que o líder é necessário que ele se comunique de forma eficaz com a sua equipe. E quando eu falo comunicação de forma eficaz, eu não estou me referindo a falar palavras difíceis. Eu estou falando que o líder ele deve falar de tal forma que todas as pessoas compreendam aquilo que ele está falando. Ou seja, em outras palavras, ele deve falar a língua do povo. Ele deve falar a língua da sua equipe, de forma que quando ele fala, a sua equipe possa compreender aquilo que ele está falando. Então, ele precisa ter uma comunicação eficaz. Então, o líder ele precisa comunicar a sua visão para a equipe de forma eficaz. E nesse livro que eu apresentei para você, eu dou algumas dicas de como nós exercitamos a nossa comunicação eficaz. Em terceiro lugar, é necessário manter o foco naquilo que realmente importa, porque durante a caminhada de liderança, o diabo ele vai tentar tirar o nosso foco. Mas nós precisamos estar focados naquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa é o propósito para o qual Deus nos colocou naquela posição de liderança. O que importa é esse propósito. Então nós não podemos perder o foco, nós não podemos desviar o foco desse propósito maior. Em quarto lugar, não se desvie da missão mesmo diante das dificuldades. E dificuldades nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada cristã, não somente como líder, mas como cristãos em si. Nós enfrentaremos muitas dificuldades, tribulações, mas é necessário nós ficarmos firmes em Jesus, porque Jesus também passou, e aqui nós falamos nesse vídeo, Jesus passou dificuldades, Jesus passou por rejeição, por oposição, enfrentou vários desafios, mas ele continuou firme no propósito. Então nós, seguindo o exemplo do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso Senhor, nós também devemos permanecer firmes no propósito. E em quinto lugar, inspire outras pessoas a caminharem na mesma direção, na direção desse propósito. E assim você exercerá uma liderança que vai agradar a Deus, que vai glorificar o Senhor e que o nome do Senhor será exaltado. Bem, esse aí é o segundo propósito que nós estamos falando aqui nessa série, dos 7
princípios, né, da liderança de Jesus. Esse aqui é o segundo princípio, que é liderança com propósito e visão. Que o Senhor ele venha nos ajudar a nós exercermos uma liderança com propósito e com visão, de forma que o nome dele venha a ser glorificado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e esse vídeo foi edificante para você, eu peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Comente aqui alguma coisa sobre o que você achou desse vídeo, tá bom? Até o próximo, permitindo o Senhor nosso Deus.